Vamos falar de Vasco, vamos analisar um empate 1-1 com o Goiás. E olha só, tem uma sempre os mesmos personagens, o Dronco deu uma ajudadinha ao Santos lá, mas o empate deles com o Corinthians, os dois continuam em situação complicada no Campeonato Brasileiro, como o Vasco. Está tudo embolado nessa luta contra o rebaixamento. Aliás, está até mais emocionante nesse brasileiro a luta contra o rebaixamento que o título. Mas vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. Não sei é que pode falar boa noite, mas o Vasco de novo pecou pelos seus erros, suas limitações intelectuais e empatou com o Goiás em 1-1 lá no Serrinha, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, o Santos e o Corinthians empataram em 1-1 e com isso o Santos foi a 34 pontos. E se o Vasco tivesse vencido, por exemplo, teria ido a 33, provavelmente não teria saído pelo empate lá no Clássico Paulista. Porém, o Vasco poderia tudo ter saído, inclusive esse empate aí não foi ruim para o Vasco. Se o Vasco vence o Cuiabá na quinta-feira e o Corinthians não, o Santos perde para o Flamengo, o Vasco sai e entra o Santos. Isso porque o Vasco terá uma vitória a mais com o Peixe, e aí joga o time lá da Vila Belmiro na zona e sai dela. Bom, mas vamos falar sobre o empate do Vasco com o Goiás em 1-1. Gente, vamos combinar que o primeiro tempo foi horroroso. Horrível. Tanto que os times mostraram claramente que estão na zona de baixo da tabela, inseguros, ninguém ousando a procurar o gol. Na prática, teve o primeiro tempo todo 3 chances claras de gols, uma pelo Vasco e 2 pelo Goiás. A do Vasco, que estava sem força ofensiva. Aliás, o Vasco começou o jogo com uma formação que eu disse na análise da escalação, que eu vou continuar chamando de escalação alternativa. No primeiro momento eu entendi que era um esquema 3-5-2, isso porque o Robson é zagueiro de origem, embora ele jogue como lateral. E quando eu só fui perceber que ele foi escalado como lateral, quando a bola rolou, que aí eu vi que o Ramon botou o Vasco no 4-3-2-1, que teoricamente não era uma formação que ele ainda havia atuado com o Vasco. E talvez por falta de treinamento o time foi muito confuso, errando muitos passes. O Robson na lateral direita não existe. Ele é mais marcador, beleza, mas não tem recurso nenhum com a bola no pé. Então o lado direito do Vasco ofensivamente praticamente não existiu. E o primeiro tempo foi todo no lado esquerdo, tanto que o único lance a chance de gol do Vasco no primeiro tempo foi no lado esquerdo, com o cruzamento do Pinto e a cabeçada do Vicente. E o time errava tanto no meio, ainda deixava espaços, que o Goiás teve 2 chances nesse período. Foi uma que parou no Léo Jardim e a outra que houve o cruzamento e a bola passou por todo mundo. No segundo tempo veio a alteração do Gabriel Peck no lugar do Serginho e entrou o Jair no lugar.
entrou o Jair, não o Jair, começou como titular, tomando. E entrou o Paier, também entrou no lugar do Alex Teixeira no decorrer da partida, entrou o Pachete, desculpe, entrou o Pachete no lugar do Léo Pelé, mudou o esquema de 4-3-2-1 para o tradicional 4-4-2. O time ganhou um pouquinho mais de mobilidade, mais agilidade nas pontas com o Gabriel Peck. O Gabriel Peck é um personagem que a gente vai falar ainda sobre esse jogo. E o Vasco tinha um ligeiro maior volume de jogo, né? Não corria riscos, mas também não dava tantos riscos, porque errava, desmacia passes. Até teve uma cobrança de escanteio de um bom contra-ataque, que o Vigete conseguiu o escanteio, e na cobrança o Maicon cabeceou para a pequena área e o Vigete completou. Abrindo o placar, o Bandeirinha chegou a pensar em anular o VAR, que validou o gol. E o Vasco aí abaixou as linhas e passou a jogar nos contra-ataques. Daí faltou eficiência, faltou competência, faltou inteligência, por isso que eu falei na introdução de time com o intelectual abaixo, porque tomava só decisões erradas, sobretudo o Gabriel Peck. Teve contra-ataques potenciais que ele matava porque ele tomava decisões erradas. O Peck já está no 6º ano como profissional, mas ainda não aprendeu, ou ainda teve aquele macete, aquela vivência dentro do campo, porque não se sabe, porque já era para ele estar com alguma experiência e ele ainda toma decisões erradas. Quanto o Flamengo, no primeiro tempo, o Paier deu um ótimo lançamento para ele e ele avançou, o goleiro saiu, o Rossi saiu no gol e viu o Paulinho sozinho. Em vez de tocar para o Paulinho que estaria com o gol aberto, ele preferiu chutar e chutou em cima do goleiro. Ele não tem essa visão de jogo. E o Vasco pegou por isso, né? O time contra-atacava, ora chegava na transição até o campo de ataque ia rápido, mas quando chegava no campo de ataque tirava o pé, ou tomava decisões erradas. E já quando estava caminhando para o final, era hora de tocar a bola, deixar o Goiás, que já estava ficando nervoso, ficar ainda mais nervoso. E um tiro de meta, o Vigete foi na disputa com a bola, acertou um adversário, como ele já tinha cartão amarelo, foi expulso. Faltou também ali um pouco de malandragem para o Vigete, já estava pendurado, estava vencendo o jogo, era hora de ser um pouco mais malandro. E é a terceira expulsão do Vasco em 2 jogos. Isso mostra o temperamento da equipe. Então, a equipe está muito nervosa. No jogo passado foi o Paulinho expulso, foi o Eric Martins expulso. Hoje foi o Vigete. E quando ficou com um jogador a menos, aí que baixou as linhas, mesmo o Goiás passou a pressionar. O Medel quase fez um gol contra, que o Léo Jardim fez uma defesa espetacular. Teve uma cobrança de escanteio que o Léo Jardim fez outra defesa espetacular. E tanto insistiu, o Goiás chegou ao empate com o Matheus Babi, e aí de Botafogo. E aí depois, já estava caminhando para o final, o Vasco continuou errando quando ia contra-atacar e tomou alguns sustos com a pressão do Goiás.
Agora, dava para sair com a vitória se tivesse feito as melhores decisões quando estava contra-atacando, com a defesa adversária vulnerável, né, já que muitos desses contra-ataques era 4 contra 3, ou 3 contra 2. Hoje não pode dizer que foi um adversário como o Internacional, que um adversário que é superior ao Vasco, que estava disputando competições importantes, como no caso como era contra o Internacional, que era semifinalista da Libertadores. Não é esse caso, é um adversário direto, que está brigando pela mesma coisa que o Vasco, e o Vasco deu mole. E agora vai pegar um outro adversário direto na quinta-feira contra o Cuiabá. Lá em Cuiabá, o Vasco nem volta para o Rio de Janeiro, de Goiás, segue para o Cuiabá, precisando vencer. O Corinthians e Santos empataram em 1-1, pelo Mandrake, uma coisa inacreditável. Estando ele que chutou o zagueiro do Corinthians, o Tronco, sempre ele, marcou pênalti a favor do Santos. Mas a situação ainda é complicada para o time da Vila Belmiro, como é complicada para o Corinthians. O empate no Clássico Paulista não chegou a ser ruim. Mas teria sido até melhor se o Vasco tivesse vencido. Não adianta ter o dobro de posse de bolas do adversário, se não transformar isso em eficiência e aproveitamentos quando chega à área adversária. Futebol, no fim das contas, é bola na rede. A gente cansou de ver em jogos que um time cansou de chutar a gol, mas não era eficiente, e um time que chutou uma vez só a gol e sai para a vitória. Vasco está com problema de falta de intelectual de tomar as melhores decisões. O problema é que faltam 9 decisões até o fim do Brasileiro. E aí esse time está aí, o mercado está fechado. Se o Vasco cair, eu ainda acredito que o Vasco não vai cair. Mas se cair, a gente pode até lembrar do Gabriel Peck hoje, mas não será por ele, será pelo péssimo time montado pelo São Paulo Brax, principalmente na janela do meio do ano. Da 77, na época já queria fazer essa máscara de experiência, juventude. Eu lembro que até o Eduardo Sachi, que hoje no Bragantino, foi um nome que o Vasco queria contratar, mas a 77 vetou, achar que não teria retorno financeiro numa revenda. Vilão vai ter. Aliás, esses políticos do Vasco estão tudo adorando. Estão pegando todo tipo de tropeço do Vasco para fazer campanha eleitoral. Aí, ó, tudo parabéns. Eu acho que Ramon até, como fala, melhorou alguns atletas, né, ressuscitou o futebol de alguns, o Maicon é um, mas não dá para o Ramon ensinar a um jogador a tomar as melhores decisões comuns. Não dá com ele falar para o Gabriel Peck na hora lá qual a melhor decisão. É engraçado que
O Vasco teve uma proposta pelo Gabriel Peck da Liga Americana. E o Vasco recusou porque achar que o jogador ainda vai valer mais. Como? Eu não sei. Com esses erros que o Gabriel Peck toma, é difícil de acreditar que um jogador ainda vai valer muito. Então é isso, galera. Como eu falei para vocês, o Vasco não volta ao Rio de Janeiro. Ele fica fora, agora vai de Goiânia, viaja para Cuiabá, já que quinta-feira, às 5 da tarde, enfrenta o Cuiabá, precisando vencer e torcer para que o Santos perca para o Flamengo para sair da zona. Tudo muito complicado. Vai ser 9 rodadas de complicação, mas eu espero que no final a gente se mantenha na elite do futebol brasileiro. Então é isso, galera. Até a análise eu estou fazendo, a coletiva, não vê como que o Vasco, quando tropeça, nos confunde. A coletiva com o Ramon Dias, da visão dele no empate contra o Cuiabá.